Esse é o nosso episódio 8 do Analisando o Design dos Inscritos. E para você ter o seu design analisado aqui, precisa enviar o seu design no nosso Discord e ficar atento que eu vou avisar sempre que tiver novos episódios. Seja bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. E se você chegou agora aqui no canal, dá uma olhada nos vídeos, tem muito conteúdo de alto valor sobre design, mentalidade e como conseguir clientes. Se você curtir, se inscreve e ativa as notificações. O primeiro design é o do cast. Com licença, senhor. Opa, pois não? O senhor gostaria de um milkshake? Claro, com certeza. Com esse calor vai ser uma maravilha. Do que você tem aí? De quem tem? Tem de morango. Tem de morango. Tem chocolate, tem chocolate também. Quer? Ah, porra! Toma. Ai, que desgraça. Sai, Tem de sai daqui. banana também. Quer banana? Seu arrombado. O primeiro design é do cast. Pontos positivos. Imagem de qualidade. Eu tenho falado isso sempre porque é um ponto muito importante. Você tem que usar imagem de qualidade. E aqui você está usando essas imagens que tem definição, que tem nitidez. Isso é muito importante porque passa uma mensagem mais agradável. Dá uma sensação melhor quando você vê imagens com nitidez, uma imagem com qualidade, não vê aquela coisa desfocada, com recorte ruim, enfim. Por isso eu sempre falo sobre a qualidade da imagem aqui. Então esse é um ponto muito importante e é um ponto positivo. Outro ponto positivo é a combinação de cores. Você tem aqui uma combinação de cores complementares, que é o rosa e o amarelo. São duas cores que combinam perfeitamente e dá essa sensação mais alegre, mais jovial. Porque milkshake tem que ter essa sensação, tem que transmitir essa mensagem de algo jovial, de algo alegre. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu explico sobre combinações de cores perfeitas. Vale muito a pena ver. É um vídeo que tem menos de 5 minutos, se eu não me engano, e que tem um conteúdo preciosíssimo sobre cores, sobre combinação de cores. Outro ponto positivo que eu achei muito interessante no seu design é que ele tem uma certa dinâmica. Ele não parece ser aquele design estático, parado. Tem uma leve dinâmica no seu design. Não é por causa desse desfoque de movimento, tá? Já preciso deixar isso bem claro. Mas é pela linha diagonal que você tem aqui, é pelo movimento dessa fumaça que tem atrás, que eu não tenho a menor ideia do porquê você colocou isso. Deve ter alguma coisa a ver com isso. Não consigo identificar de onde está vindo essa sensação de movimento que eu tô vendo aqui. Pontos negativos. Essas linhas que você colocou aqui estão praticamente invisíveis, tá? É uma linha tão fina que mais valeria a pena você não ter colocado do que ter perdido o seu tempo colocando isso. Até porque tá sobrepondo uma a outra aqui, tá vendo? O amarelo e o rosa, tá tudo misturado. Eu sei que você tentou dar essa legibilidade para o texto, mas você não alcançou o resultado que poderia. Isso, sem levar em consideração essas linhas, você tem o texto que está atrás e que se não tivesse essas linhas aqui não daria para ler. Isso é um ponto negativo. Na verdade são dois pontos negativos, que é você não conseguir ler o texto e você ter colocado essas linhas aqui tão finas que mais atrapalham do que ajudam. Mais vale a pena você encontrar outra forma de fazer isso do que você tentar criar um efeito que está na moda e acabar estragando o seu design. Outro ponto negativo, e que esse é um ponto que você precisa dar muita atenção porque vai fazer uma diferença gigantesca no seu design, é a perspectiva das taças. Tá vendo que essa taça aqui está sendo vista mais ou menos inclinada assim? Deixa eu pegar alguma coisa aqui, pegar o copo d'água. Ó. Observa aqui, ó. Vou pegar a minha agenda aqui. Ó. Você vai conseguir enxergar bem isso aqui. A taça central está sendo vista assim. Cara. Ela está sendo vista assim, mais ou menos, quer dizer, um pouquinho menos, ó. Está sendo vista assim. A taça de trás, a rosa de morango, está sendo vista assim, de frente. E a taça ali lateral, que eu acho que é banana, ou sei lá que é aquilo, deve ser caramelo, não sei, não interessa também. Está sendo vista assim, ó, sacou? São três perspectivas diferentes que você tem. E isso é um detalhe que faz muita diferença no seu design. Porque você tem três objetos aleatórios ali. Esqueci o que eu tava falando. Porra! Então você tem que colocar essas taças em perspectiva, numa perspectiva que sejam parecidas. Não precisa ser idêntica porque é muito difícil achar, a não ser que sejam fotos feitas pelo próprio cliente,
mas é muito difícil você achar fotos aleatórias que estejam na mesma perspectiva. Você vai ter muito trabalho e demorar muito tempo para fazer isso. Nesse ponto eu até te entendo em você colocar imagens aleatórias. O que você poderia ter feito ao invés disso? Colocado essas taças em queda, mais ou menos como você fez aqui com esses objetos em movimento aqui. Coloca uma taça, coloca essa taça aqui caindo nessa diagonal, coloca essa aqui caindo nessa diagonal, coloca essa daqui mais ou menos em pé aqui assim, e você vai ter um movimento gigantesco, aonde você vai ter as perspectivas independentes, que é totalmente... Caralho, que é totalmente o quê, pô? Caralho, tá com o cérebro enfiado na bunda. Você vai ter essas perspectivas independentes umas das outras. Nesse caso das taças em queda. E isso é uma coisa que tanto faz qual vai ser essa perspectiva individual de cada uma das taças. É uma forma de você ter resolvido isso. Como você não pensou dessa forma, talvez deveria ter procurado outras imagens, porque faz muita diferença essa perspectiva. Outro ponto negativo são essas sombras que você colocou. Você pegou uma única sombra de um e replicou para as outras. Provavelmente foi isso que você fez. Eu não sei porque eu não estava aí enquanto você estava criando. Ainda bem, né? Mas parece muito. Tá vendo que tem um círculo aqui? Parece mais ou menos a mesma coisa nos três. Cada uma tem a sua própria perspectiva, então obviamente cada uma tem que ter a sua própria sombra. Então tem que dar atenção nesses detalhes, porque são esses detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. Outro ponto negativo, que não seria um ponto negativo, seria mais uma observação, tá? Porque como esse design vem para mim sem nenhuma informação, eu associo que é para um cliente. Talvez, pela lógica, você tenha usado isso para a capa do seu portfólio, onde tem vários designs de social media. Eu acredito que tenha sido isso. Mas, se não for, tem pouca informação. Eu não sei do que se trata esse design. Bem provável que seja a capa de uma coleção de social media, de design de social media que você tenha feito e colocou isso no seu portfólio como capa. Mas não tem as informações necessárias para eu saber de onde é esse produto, do que se trata isso, se é um design comercial, se é de um cliente, se não é, enfim, não tem nenhuma informação a respeito disso, tá? Então é só uma observação. Outro ponto negativo, e que eu acho que você já entendeu a mensagem, são esses objetos em desfoque de movimento. Eu já falei isso em análises passadas e eu vou repetir quantas vezes for necessário, porque vocês estão abusando desse desfoque de movimento. Eu não sei qual foi o canal, qual foi o vídeo que vocês viram que disseminou essa porcaria e vocês estão exagerando nisso. Tem que ter uma certa lógica, tem que ter contexto para vocês usarem desfoque de movimento. Não é em qualquer coisa, não é em qualquer objeto, não é porque o objeto está aleatório na tela que você vai colocar ele em movimento. Tem que ter contexto, tem que ter um significado específico isso. Caso contrário, vai ficar essa coisa aleatória, essa coisa away no seu design, mais ou menos como está fazendo aqui. Parece que esse negócio está caindo do céu com uma velocidade gigantesca que não tem nenhum sentido. Sempre que vocês assistirem um tutorial que ensine alguma coisa, não usa isso em tudo. Faz isso de uma forma lógica, de uma forma inteligente. Não usa isso em tudo porque não faz sentido, tá? Então tem que tomar cuidado sempre que você usar desfoque de movimento. Não tô falando que é errado, tá? Tô falando que tem que saber como usar e em que momento você usar. Eu não quero gravar esse vídeo, cara. Eu tô cansado. Ah! Eu sou mais forte, pô! Olha o monstro! Mas eu quero descansar, cara. Eu não tenho nem mais sábado, nem domingo. E esses arrombados não dão nenhum like no vídeo. Foda-se, porra! Eu sou mais forte que essa merda! O próximo design é do Gabriel Design, que é aluno do Como Vender Design como Profissional. Inclusive que já tá conseguindo vários clientes lá por conta do curso. Se você não conhece e quiser conhecer, clica no link aqui na descrição. Pontos positivos. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse design foi a qualidade da imagem e o recorte. Eu já falei que eu vou falar sobre a imagem, sobre a qualidade da imagem em praticamente todos os designs, porque isso é um ponto importante, então eu estou repetindo isso. A qualidade da imagem que você usou e do recorte estão sensacionais. São dois pontos positivos em um que faz muita diferença no seu design. Tanto em relação à qualidade da imagem que foi tirada em si, quanto da qualidade da imagem que você pegou na internet, com resolução, com nitidez, e o recorte. Tem um recorte bem interessante, bem trabalhado. Você vê que... te peguei. Olha só, de longe não dá pra ver, mas de perto dá pra ver que tem passaram uma faca na cabeça do modelo aqui. Mas tudo bem, isso é o de menos, tá? De longe não dá pra ver, mas tem que ter atenção a isso aí, hein?
Isso aqui eu não tinha visto antes. Se tivesse, já tinha tomado uma chinelada aí, mas tudo bem. Porém, o recorte dessa imagem tá interessante. Só tem um detalhe, quer dizer, agora tem dois, mas só tinha um detalhe que você precisa ter atenção aqui, que é a preguiça de não ter tirado esse detalhe aqui. Porra, Gabriel, tá de sacanagem? Olha a qualidade dessa imagem. E aí você deixa esse fundo aqui, tem que tirar isso também. Faz parte do trabalho. Ah, mas não vai dar pra ver, é só um pedacinho. Dá pra ver, faz diferença no resultado final. Tá vendo que tá tudo azul, com tijolinho, pá, e aqui não tem nada, tem um bagulho preto aqui? Tem que tirar isso, cara. Fica com preguiça não. Outro ponto positivo é o contraste. Eu gosto muito de imagens que tem contraste, porque é confortável de você ler. É bem contrastante, tanto o fundo quanto as cores que você usou. Isso é muito importante para você transmitir a mensagem de forma clara, objetiva e simples. Então é um ponto positivo e muito interessante do seu design. Junto com isso, a gente tem mais um ponto positivo, que é a escolha da tipografia. Eu não sei que tipografia é essa, parece bastante aquela Impact, mas também não importa. É uma fonte que casa perfeitamente com o estilo de design, porque ela é alta, ela é comprida. Isso significa que dá a ideia de crescimento, e crescimento tem que fazer parte da mensagem da academia, ok? Então essa é uma tipografia bem interessante, bem legível, com exceção aqui da última palavra que quase não dá para ler. Se ela tivesse um pouco maior, daria para ter uma ideia um pouco melhor sobre do que se trata, mas obviamente dá para ler a partir do contexto. E o último ponto positivo foi aqui na combinação das cores. O amarelo, o azul e o branco são cores que combinam e que transmitem uma ideia mais no sentido de energético. É uma coisa bem interessante de se usar em relação à academia. Dependendo do briefing, dependendo do cliente, dependendo da mensagem que você quer transmitir, há outras opções melhores. Mas essas cores que você usou aqui ficaram bem interessantes, é um ponto positivo também. Pontos negativos. Diagramação desorganizada. Você tem aqui informações em pontos aleatórios. Apesar desse 50 off tá quase numa posição interessante, mas ainda tá fora de posição ali, tá numa posição bem aleatória. Olha onde você posicionou esse botão de saiba mais. Tá vendo que ele não tá centralizado? Olha aqui, onde é que tá o vermelho, tá vendo? São a mesma medida, é o mesmo objeto. Vou pegar esse aqui, ó, colocar em cima, mesmo objeto, tá vendo? Não tá centralizado, nem com o modelo, nem com o fundo, nem com o seu design por completo. Isso é uma diagramação desorganizada, tá? Tem que estar tudo no mesmo lugar, tem que estar tudo bem alinhado, bem organizado, para você ter essas informações transmitidas de forma clara e objetiva. O mínimo que seja de informações fora do lugar, uma sensação muito estranha, desconfortável. Então tem que ter atenção nisso, tá? Esse 50 off, se eu pegar aqui a ferramenta de corte, ó, e posicionar aqui, você não tá nem no ponto da regra dos terços e também não vai estar nem aqui embaixo, um pouquinho mais para baixo aqui, no ponto de ouro. Então essa informação tá bem aleatória ali, posicionada num lugar sem muito contexto. Outro ponto negativo, que também é uma observação, mas você teria outras formas de fazer isso, é esse modelo olhando para baixo, para o nada. Ele está olhando para o braço dele. Nesse caso, ele não tem que olhar para o braço dele, ele tem que olhar para informações do seu design para transmitir a mensagem, para fazer com que o cliente também olhe. Se você tivesse pegado esse 50% off, colocado aqui, ó, na regra dos terços, mais ou menos aqui, ó, olha para onde ele está olhando. Ele está olhando não é para o braço dele, ele está olhando para o 50% off, ele está olhando para o desconto. E é isso que importa, não interessa o tamanho do braço dele, não interessa o físico dele, interessa o cliente ter resultado. Esse aqui é só um detalhe, é só uma observação, porque é uma coisa um pouco mais técnica, um pouco mais avançada, vamos dizer assim, para todo mundo entender, mas não é algo que vai estragar o seu design. Outro ponto negativo é a falta de espaçamento aqui entre as informações e os elementos. Tá vendo que não tem espaço aqui nas laterais, nem aqui dentro do balão? Tem que ter um espaço para ficar mais confortável de ler. Isso aqui é muito desconfortável. É uma coisa muito estranha. Não tem espaço ali, dá sufoca o design, tá? Esse é um ponto muito importante que você corrija no seu design. Último ponto negativo, que você precisa dar uma atenção muito grande nisso, são essas informações que você colocou no texto. No pain, no gain, aí aqui embaixo. No pain, no gain, sem DR, sem ganhos, no... Tá vendo que tá tudo junto? Tem esse DR aqui. Isso tem que estar contínuo, porque o cliente vai querer ler isso. Se ele se interessar de verdade por esse design, ele vai querer ler isso aqui. Eu quis ler o que estava escrito aqui antes mesmo de começar as análises. A hora que eu bati
bati o olho aqui, o que tá escrito aqui? Aí eu fui lá ver e aí eu já identifiquei o primeiro ponto negativo. Tá tudo pronto aí, gente, pra começar a live do culto ou vai demorar muito? Tá tudo ok, pode começar. Mas como assim, gente? Vocês não acham que tá faltando nada, não? Vai, pode começar, já estamos atrasados, o pastor vai chegar daqui a pouco, bora. Não, cara, como que eu vou começar o louvor desse jeito? Nesse breu? Tem que acender alguma luz aí. Pronto, tá feliz? Melhorou? Agora vai parar de mimimi? Começa logo, vai assim mesmo. O próximo design é do Kuyazin. Yazin. Pontos positivos. Contraste. Tem muito contraste aqui e dá para ler perfeitamente todas as informações. Outro ponto positivo é a legibilidade. Mesmo com essa fonte manuscrita, dá para ler que está escrito live, apesar de estar escrito live atrás também, tá? É redundante, live, tem duas lives aqui, não sei porque. Tá escrito duas vezes aqui, provavelmente para a pessoa conseguir enxergar ou talvez para ela não esquecer que é uma live. E as demais informações também estão todas bem legíveis, bem fáceis de compreender. Outro ponto positivo, você tem uma imagem aqui bem grande, posicionada em um ponto chave, um ponto central. Não sei se foi proposital você ter usado, mas está quase aqui na proporção áurea, tá vendo? Isso aqui não é nada que estrague o seu design, só que deixaria ele muito mais harmônico. Mesmo assim, não vai estragar o seu design, tá? Mas a imagem tá numa posição bem interessante aqui, chama bastante atenção porque ela tá exatamente nesse ponto central. Outro ponto positivo é a hierarquia. Você tem aqui pontos específicos que vão ser vistos primeiro, como a live, é a primeira coisa que a pessoa vai ler. Depois ela vai ver a imagem, vai ver que é uma pessoa cantando. Por fim, ela vai ver as informações tanto de tema quanto da data, porque elas estão no mesmo tamanho. Então nesse ponto aqui você tem as duas informações no mesmo nível de hierarquia, tá? A pessoa não vai saber para qual das duas ela vai olhar, mas ela vai ver o seu design primeiro escrito live e depois a imagem. Por fim, o último ponto positivo são os detalhes que você usou aqui. Tanto a imagem de fundo, que é bem interessante, dá para ver que tem uma certa qualidade, não tá aquela coisa totalmente desfocada e estragada, e esse brilho que você colocou aqui ficou bem interessante, dá uma ideia bem de live com louvor e como ela tá cantando, dá essa impressão mais voltada aqui no sentido de show. Pontos negativos. Primeira coisa que eu tenho que falar aqui e te chamar a atenção com um pedaço de pau, essa imagem com uma qualidade horrível. A qualidade dessa imagem tá horrorosa. Tá vendo que tá extremamente desfocada? Até babei aqui, credo. Tem que ter uma atenção gigantesca nisso. Tá vendo que dá pra ver aqui o brilho continua aqui, ó. Obviamente isso aqui é alguma coisa do recorte que você fez mal. Ou essa imagem que tá sobrepondo a imagem da modelo aqui, da cantora. Essa imagem me dá uma coisa tão ruim quando eu olho para ela, por dois pontos, e um eu vou falar depois, mas no primeiro é justamente a qualidade dela. Essa qualidade tá horrível, tem que mudar, tem que usar a imagem de qualidade, porque faz muita diferença no seu design. Isso aqui é uma coisa muito amadora. Procure outra imagem. Ah, mas eu quero essa imagem. Acha algum site que melhora a qualidade, algum site com inteligência artificial, sei lá. Procura alguma coisa para melhorar a qualidade se você realmente quiser usar essa imagem. Caso contrário, procure outra, porque a qualidade da imagem vai fazer muita diferença no resultado final. Outro ponto negativo é a falta de informações. Live, quinta-feira, 23/6 às 7 horas. Tema: Sua Vida com Deus. Aonde? É uma live, eu tô olhando no meu celular, ok, eu quero clicar aqui para me cadastrar, para ativar a notificação, sei lá, onde é que é? Não tem. Informação muito importante que você não colocou. Além disso, talvez, tá? Isso é só um talvez. Seja interessante você colocar de qual igreja que é. Talvez ali no cantinho, o logo da igreja, alguma coisa assim, só para principalmente para quem já faz parte da igreja. E para quem não faz, para saber de onde que é, caso ela queira conhecer, alguma coisa nesse sentido. É só um talvez, tá? Outro ponto negativo, mas esse eu não sei se foi proposital, é esse ruído extremamente grosseiro que você colocou, tá vendo? Que é o mesmo que eu acho que tá aqui, ó. Eu não sei se foi você que colocou isso ou se é da imagem. Como a imagem tá com uma certa definição, eu acho que não é da imagem. Pode ser, mas eu acho que não é. Tem que tirar isso e colocar outro ruído, um ruído mais suave, mais sutil, mais fininho, algo imperceptível, porque esse aqui deu uma ideia de que o seu design tá numa qualidade péssima. E por fim, o último ponto negativo, que é o complemento daquele segundo ponto que eu falei sobre a imagem, é ela tá escura, tá extremamente escura essa imagem. E isso é péssimo, isso é ruim, porque você não tem contraste, você não tem claridade, você não tem brilho, e obviamente aqui você não vai chamar atenção para a imagem
como o primeiro ponto da hierarquia. A gente já teve um outro caso aqui que eu expliquei sobre isso, que a imagem que estava no design estava extremamente escura e você não tinha esse ponto, você não chama atenção, você não cria uma certa empatia tendo ali uma pessoa no seu design. Isso faz uma diferença gigante no resultado final. Olha só a diferença que faz. Tá vendo que dá diferença? Você tem acesso às informações, você consegue olhar para aquilo que está na imagem. Isso faz muita diferença. Então tem que tomar cuidado sempre que você for usar alguma imagem. Então tenha atenção no brilho e na claridade da sua imagem, principalmente na qualidade, como eu já falei. Ai, amiga, quem é essa? Essa? Ah, sei lá, quem é? Ai, amiga, você não soube? Lá vem babado, me conta. É a terceiro grátis. Mas não seria a terceira grátis? Claro que não. O mundo mudou, amiga. Agora ela pode ser o que quiser. Então é a terceiro grátis. Fica quieto, finge que tá falando de outra coisa. Ela tá vindo. Então, amiga. Oi, meninas. O próximo design é do Ri ou Rai Designer, não sei, acho que é Ri. Pontos positivos. Você caprichou nos detalhes dessa imagem. Quais detalhes? O ruído poderia ter dado um toquinho a menos, tá? E colocado ele por trás das imagens, porque ele na frente da imagem dá uma coisa bem estranha. Mas eu vou falar do ruído depois. Você pensou aqui na sombra que está sendo produzida, nessa madeira, nessa base de madeira que você colocou aqui. Enfim, são detalhezinhos sutis que fazem diferença no seu design. Outro ponto positivo é o contraste. Você tem bastante contraste aqui, dá para ver bem todas as informações dos textos aqui no meio, as garrafas. Nenhum desses pontos está atrapalhando a compreensão de outros elementos. Então esse é um ponto muito importante, que é o contraste. É sempre bom que você dê atenção ao contraste, justamente para conseguir transmitir todas as informações de forma clara e objetiva, como eu sempre falo aqui. Junto com esse ponto do contraste, que também é um ponto positivo, é a legibilidade. Você consegue ler tudo que está escrito, mesmo essa fonte manuscrita do Sextou. Tudo que tem aqui é bem legível, muito simples de entender e compreender. E por fim, outro ponto positivo é a ambientação que você criou aqui. Agora vamos para os pontos negativos. Um ponto negativo um pouco mais técnico aqui é que faltou aquela experiência. Você tem imagem do produto, mas você não tem imagem de pessoas bebendo, você não tem um copo de cerveja ali em cima. O fundo não é aquele fundo onde você vê pessoas alegres, pessoas felizes. Então faltou esse detalhe. Como eu falei, é um pouco mais técnico, não é tão na parte de design, é mais na parte de estrutura, mais na parte ali de você pensar um pouco diferente na hora de criar. Outro ponto negativo, e que eu falei que eu ia falar e vou falar agora, e então é por isso que eu tô falando, e a gente vai falar disso, e por isso a gente vai falar, e estamos falando, e vamos continuar falando, é o ruído em excesso. Você tem muito ruído aqui, como eu falei, um toquinho a menos nesse ruído da parte de trás. O ruído tá na frente da imagem, atrapalha na qualidade, na nitidez da imagem, porque o ruído é só de fundo. O produto não precisa estar atrás do ruído, pode estar na frente dele. Então tem que tomar cuidado com o excesso de ruído também. Outro ponto negativo são as sombras que você criou aqui. Apesar de ser um ponto positivo, porque você criou sombras, e tem muita gente que não faz, é um ponto negativo porque você tem essa sombra direcionada para cá, aqui quase não dá para ver, praticamente não dá para ver que ela tá aqui. Eu tô vendo que tem uma sombra bem leve aqui, mas não dá para ver muito bem. E essa sombra aqui que parece uma bola. Essa outra sombra aqui, tá vendo que você tem 4 sombras diferentes? Os objetos estão no mesmo lugar, são a mesma coisa e estão sob a mesma luz. E você tem 4 sombras diferentes. Essa, a redonda, essa e essa daqui. Todas elas têm que ser iguais. Tem que estar em sintonia, porque está no mesmo lugar. É a mesma luz, é o mesmo produto. Tem que ter os mesmos aspectos. Tá? É nesse ponto que eu quero chegar. Tem que dar muita atenção nisso, porque parece que essa garrafa aqui está muito aleatória. Tá vendo que dá para ver uma linha branca aqui embaixo, ó. Tá vendo bem aqui, ó? Essa linha dá a impressão de que você colou um adesivo em cima desse design. Aqui já tá um pouco mais uniforme, mas aqui parece que isso aqui é um adesivo. Parece que dá para ir ali e tirar essa garrafa do lugar. Outro ponto negativo, que já fica como uma dica para você, são essas informações de contato aqui no topo. Eu colocaria embaixo, tá? É só um detalhe, também é como eu faria. Não tô falando que é certo nem que é errado, tô falando que eu faria desse jeito. Eu colocaria na parte de baixo, porque são informações que precisam ser vistas depois. Em algum momento, essas informações vão se sobrepor a outras informações que são importantes. Em algum momento, vai dar conflito nesses pontos, nesses níveis de hierarquia. Então tem que dar atenção a isso. Mas nada impede de você usar em cima, tá? Nenhum problema. Provavelmente você tenha colocado em cima
porque essa imagem só é até aqui. E aí você ficou com preguiça de esticar isso e sei lá. Enfim, é só um detalhe, tá? Por fim, o último ponto negativo é margem. Margem. Coloca margem. Coloca margem. Ai, que semana cansativa. Deixa eu ver o que mais que ainda falta para essa semana. Merda. Esqueci que eu tinha agendado meu veículo. Porra. O próximo design é o da Nayara. Não é Nayara, é Tainara. Caralho. Pontos positivos. Você tem a imagem do carro aqui com uma qualidade espetacular. Poderia ter sido um pouco maior, tá? Não precisa ficar tão tímida em colocar a imagem do carro grande. Pode aumentar isso aqui e deixar grande o suficiente para chamar a atenção. Mas é uma imagem de qualidade e isso faz muita diferença no seu design. Outro ponto positivo é o contraste. Você tem um fundo escuro, você tem os textos escritos em cores claras e isso dá um contraste bem confortável de ler. Dá para ver todas as informações. Junto com isso, a gente tem outro ponto positivo que é a tipografia. Bem legível, bem agradável e de certa forma até combina com o seu design. Outro ponto positivo é a combinação de cores que você fez. É um azul com esse bege, areia, sei lá, esse degradê que você fez aqui indo para o marrom. Não sei qual é o briefing, eu não sei qual é o público para quem você criou esse design, mas eu vejo aqui uma certa incongruência. Por quê? Você tem cores que estão mais ali voltadas para o alto padrão, porque são cores mais sóbrias, mais sérias. Você tem ali essa ideia, de certa forma você transmite essa ideia. Mas você tem um bairro aqui, chegou no seu bairro. E são duas coisas que não combinam. Eu já falei sobre bairro na análise passada, então essa palavra bairro, ela tem essa ideia estranha. Ela passa essa ideia esquisita no seu bairro. Isso eu tô falando pra mim, tá? Numa opinião minha. Essa coisa estranha, tipo, no seu bairro, na sua região, tá? Fica mais interessante. A Westcar chegou na sua região. Dá uma ideia muito mais interessante do que no seu bairro. Pontos negativos. Esse carro flutuando aqui. Mesmo que você tenha colocado uma sombra, essa sombra tá muito leve, tá muito sutil e não tá dando essa ideia de sombra. Tá só um escurinho ali, tá? Parece que o carro tá flutuando. Tem que colocar uma sombra que seja mais condizente com a iluminação, com a ambientação dessa imagem. Outro ponto negativo é o pouco aproveitamento dos espaços que você tem aqui. Tá vendo que tem um espação aqui, tem espação aqui, tem espaço aqui. Tem algumas informações que você pode colocar mais próximas, tipo essas duas aqui podem ficar bem juntinhas. O agende o seu veículo. Basicamente, todas essas partes de baixo aqui você pode juntar um pouco mais. Essa parte aqui dos serviços você pode juntar com o título e ainda você vai ter uma sobra de espaço. Então tem que trabalhar melhor esses espaçamentos aí entre os objetos. Outro ponto negativo é a hierarquia confusa. Você tem muitas informações que não estão em níveis diferentes, tá tudo no mesmo nível. Por exemplo, a frase de chamada e o arroba e o texto estão no mesmo nível. O apresente este folheto e agende o seu veículo estão também no mesmo nível. O endereço e os serviços também estão no mesmo nível e o carro está no primeiro nível. Então você vai ler o carro primeiro, depois essa tarja enorme, junto com a agende do seu veículo, depois as outras informações. Então precisa organizar melhor a hierarquia do seu design. Ao mesmo tempo que as informações, que já é outro ponto negativo, elas estão bem desorganizadas aqui. Precisa estruturar melhor isso, tanto na hierarquia quanto na diagramação. Tem informações bem espalhadas aqui de forma bem aleatória, precisa colocar isso em grupos mais uniformes, mais organizados, para você ter essas informações mais claras e objetivas. E por fim, o último ponto negativo é essa frase agende o seu veículo. Eu não sei se na sua região é habitual falar agende o seu veículo. Na minha não. Então para mim é bem estranha essa frase, agende o seu veículo. Seria ou agende o seu horário, ou agende um serviço, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. Agende o seu veículo ficou muito estranho. Ficou uma coisa bem estranha mesmo. Tenta encontrar uma outra forma de você expressar isso que você quer sem que fique desconfortável, sem que fique estranho, uma frase quase sem sentido. Your club presents Space Neil.
Music by DJ Galaxy. December 16, 8 p.m. Here at O próximo design é do Todinho. Pontos positivos. Você tem uma composição bem interessante aqui, tanto em relação à imagem, quanto em relação ao posicionamento das informações, quanto em relação às cores. É uma composição bem interessante que você tem aqui. Outro ponto positivo está entre o positivo e o negativo, tá? É um ponto mais ou menos, vamos colocar aí. É a hierarquia. Você tem hierarquia, mas essa hierarquia está meio bagunçada, então tem que tomar cuidado em relação a isso. Se não sabe como criar hierarquia, tem que fazer o meu curso Design de Outra Dimensão. Lá eu explico bem detalhado como faz, como cria hierarquia, o que é a hierarquia. Você vai aprender a pirâmide Q, você vai aprender várias coisas em relação à hierarquia. Outro ponto positivo, você tem bastante margem e alguns espaçamentos aqui que são bem confortáveis. E por fim, o último ponto positivo é a combinação de cores que você usou. São cores que casam ali perfeitamente uma com a outra. Pontos negativos. Esse design que você criou não tem absolutamente nada a ver nem com música eletrônica, nem com casa noturna, nem com festa. É meio que um design totalmente aleatório, falando de uma festa, de uma apresentação, de uma festa, sei lá. Tá bem aleatória essa imagem, tá? Ela não tá casando muito bem com essa ideia de DJ, com essa ideia de casa noturna, de festa, enfim, tá bem estranho. Não tem muita relação aqui com o que você tá falando nos textos com a imagem que você tá usando. Então tem que ter muita atenção em relação a isso, porque é bem confuso, tá? Outro ponto negativo, que é um detalhe, é esse vermelho sobre o vermelho. Como aqui embaixo é vermelho, você poderia ter usado o azul, que aí você tem um contraste um pouco maior e um pouco melhor, como aqui. Tá vendo que o vermelho sobre o azul tem um contraste mais interessante do que esse vermelho sobre vermelho? Então é um ponto que você tem que se atentar para transmitir a mensagem de forma mais clara e objetiva, como eu sempre tenho falado aqui em todas as análises. E por fim, o último ponto negativo é: o seu clube apresenta Space Neon, música pelo DJ Galaxy, dia 16 de dezembro, 8 da noite. Aonde? No espaço? Nas nuvens, que tem imagem de nuvem aqui? Aonde é que é? É na puta. Faltou a localização. Então tem que colocar, porque o cliente não vai saber onde é que é, a não ser que tenha ali. Não tem nenhum logo do clube, não tem endereço, só tem o contato e o site. Então tem que ter essa informação no design. Mesmo que isso vá escrito em texto, em social media, em qualquer lugar que seja publicado isso. Tem que ter essa informação dentro do design, porque é muito importante. A gente ainda vai ter mais uma análise depois dessa. E eu tenho uma novidade espetacular para vocês. Vocês vão curtir demais, simplesmente porque é sensacional. Mas você só vai descobrir se tiver aqui na próxima análise. Se ainda não faz parte da maior resistência de criativos do mundo, se inscreve, manda esse vídeo para aquele seu amigo que é designer também. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 anos.